A paz do Senhor, meus amados, estamos aqui mais uma vez a fim de louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Está em pé em nome de Jesus e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça, meu Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui no nosso setor de trabalho a fim de louvarmos e bendizer o teu nome. Toma o primeiro lugar nesta reunião, fala nos nossos corações, manifesta o teu poder e a tua glória, recebe os nossos louvores, Senhor. Os irmãos e irmãs que estejam se dirigindo para cá, possa trazê-los debaixo da tua graça, para que possamos te adorar em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Quero levantar minha voz, quero levantar minha voz, oferecendo a ti minha vida, santidade, amor, Pai, só te ofereço minha vida e meu coração, e me prostro em tua presença, em adoração, Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor. Quero levantar minhas mãos, quero levantar minha voz, oferecendo a ti minha vida, em santidade, amor, Pai, só te ofereço minha vida e meu coração, e me prostro em tua presença, em adoração, Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor, Filho de Deus, recebe sim toda a glória, a honra e o louvor, toda a glória, toda a glória, a honra e o louvor. Aleluia. Irmão Araújo, com a oportunidade de nos abençoar com a palavra do Senhor nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos orar para o nosso irmão, para que ele possa ser canal de bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós louvamos nesta tarde, porque aqui o Teu Filho, Senhor, com a responsabilidade de ministrar aos nossos corações acerca da Tua palavra. Usa Ele, meu Senhor,
com poder e grande glória, a fim de que teu nome continue sendo glorificado nas nossas vidas, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Saúdo a igreja do Senhor Jesus aqui nesse lugar, com a sua santa e gloriosa paz. Amém? Amém. Amém. Nós vamos para a meditação nessa tarde. Abrirmos as nossas Bíblias ou acessarmos aí, como os irmãos queiram, em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Nós vamos ler 3 versículos, 14, 15 e 16. Amém? Amém. Está escrito assim na palavra de Deus: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia. A gente vai... Pode sentar, não pode sentar. Se a gente pegar todo o contexto aqui da carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai lembrar os irmãos, sobre, primeiro, o chamado dele. Paulo está tentando falar para os irmãos, mostrar que ele tinha um chamado, um chamado para trabalhar com os irmãos da incircuncisão, os gentios que se convertiam e que não eram judeus, e que Paulo entendia que eles, então, por causa disso, também não precisavam mesmo se circuncidar, como os judeus, por causa da graça de Cristo. Em contrapartida, daqueles que o tempo todo queriam que esses judeus, que esses gentios que iam se convertendo, se circuncidassem. Então, em algumas cartas, vocês vão ver Paulo falando abertamente sobre isso, que agora não, a circuncisão não era mais essa, não existia mais essa questão da circuncisão, que essa marca agora deveria ser carregada no coração, ser circuncidado no coração, ter essa marca no coração. E a marca que Paulo está falando, na verdade, é a marca que Cristo carregou por nós, a marca do amor, a marca da compreensão, a marca da tolerância, a marca do ajudar aquele que está necessitado, de olhar com carinho para aquele que está necessitado, porque às vezes, enquanto igreja do Senhor, o que está aparecendo para nós é que nós temos deixado um pouco essa marca de lado. Então, assim, basta se eu estou vivendo bem no reino de Deus, às vezes eu não estou muito preocupado com a condição do meu irmão, Então, Paulo está falando assim: não adianta vocês querem viver um evangelho que seja para vocês, porque acha que está circuncidado, porque então está a marca, está tudo certo. Não, é diferente. E Paulo então, vai falando sobre outras questões. Paulo vai lembrar que uma vez que Cristo se deu por nós, agora então a gente é necessário que aquele que reconheceu esse sacrifício e que se aproximou dele tenha agora uma nova vida, uma nova maneira de viver que condiga com esse chamado. Aleluia. Não dá para falar que você é de Cristo vivendo as mesmas questões de antes. Então ele vai falar sobre a questão da prostituição, vai falar sobre a questão do adultério, vai falar sobre a questão... Paulo vai tão longe que ele vai falar sobre a questão disso que a gente vai vendo hoje, de gracejos indecentes, conversas indecentes. Paulo vai falando sobre isso. E é bom a gente lembrar que, gente, isso daqui, Paulo não está falando numa roda de gentios, de pessoas que não conheciam, não. Ele está escrevendo para a igreja.
né? Falando sobre isso. Opa! Que história é essa? Que tipo de conversa é essa que vocês estão tendo? Né? Que tipo de comportamento é esse que vocês estão tendo? Paulo está trazendo tudo isso, né, dentro da carta. E aqui, quando chega aqui no capítulo 3, ele fala assim, por causa dessas questões que ele vai falando sobre essa questão da circuncisão, do chamado dele, de como ele foi chamado para pregar para os gentios, para mostrar que Cristo também morreu, não apenas pelos judeus, mas também pelos gentios, e isso também a igreja do Senhor tem que ter em mente, né? Cristo Jesus morreu por todos nós. E aí não importa se o seu vizinho é aquele vizinho mais bacana da rua, né? Que você não tolera. Não, Jesus morreu por ele. Aleluia. E às vezes a gente acha que não, para esse daí, acho que não merece falar do amor de Deus para ele. Não, Paulo está falando, é por ele também, né? É por esse também. E ele vai falar mais longe, ele vai mais longe, por causa do. A gente está falando aqui do tratamento em que aquele que ainda não conhece Cristo, né? E que às vezes a gente não quer ter muita paciência, mas Paulo está falando, Paulo vai mais longe quando ele vai tratar o seguinte: existe também aquele seu irmãozinho que reconheceu Cristo como Salvador também, mas que é o mal. Em algum momento da vida, nós somos esse mala para alguém. E o que o Paulo está falando é sobre essa necessidade de você também suportar. Dar suporte a esse. Ele vai falar assim, por essas causas eu me ponho de joelho. Não é isso que ele fala? Por essa causa eu me ponho de joelhos perante Deus, né? Então, aí começa aqui então uma coisa que a gente precisa observar. Opa, se existem causas, né, pelas quais nós precisamos orar, nós precisamos nos colocar de joelhos, é isso. Uma, pela comunhão entre os irmãos, né? Para que nós comecemos a nos tratar realmente com amor, né? Paulo vai mais longe, vai falar assim, suportando-vos. Na ideia, ele tem a ideia de suporte, de você dar suporte para o outro, né? Dar condições de que ele melhore, ou também a ideia de que assim, vá, o que Jesus falou assim, caminha com ele mais uma milha, atura mais um pouquinho, também na ideia de que isso aí, de vez em quando eu preciso ser aturado um pouquinho. Se não fosse os meus irmãos que tivessem uma paciência para me aturar em algumas questões, Paulo fala assim, né? Suportar-me nas minhas loucuras, né? Mas uma vez peça, ele fala, ele também precisou desse suporte, por isso ele fala com toda a propriedade dessa necessidade. Então ele fala assim, por isso que eu me ponho de joelhos perante Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mostra para a gente, você vai colocar de joelho, vai orar, existe o canal certo, pessoa certa. Não adianta você querer resolver na sua força, na força do seu braço, né? Ele fala assim, não, por isso eu me ponho de joelhos diante de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta ele falar comigo, não adianta ficar reclamando o nome do meu irmão, não adianta ficar falando do Leonardo, o Alves, o Aloysio. Não, é alguém que eu preciso realmente amar. Agora, então se às vezes eu não consigo isso, Pai, Senhor, me dá graça. Porque a graça dá condição de a gente poder olhar para o outro, né, e entender. Cristo morreu também por mim. Ele fala assim, quando eu também era pecador, quando eu também ainda estava nas minhas dificuldades, que vou lutando até hoje, né, tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Que a ideia do Evangelho é essa, é que você em Cristo Jesus seja uma pessoa melhor a cada dia. Melhor, né? Hoje um pouco melhor do que ontem, amanhã, se Ele me permitir chegar, melhor do que hoje. O que a palavra diz para a gente. Quando a gente começa a fazer essa questão de orar um pelos outros, se a gente pudesse visualizar uma questão de uma teia de tranças, né, sendo
sendo lançada ou sendo esticada, né? Então assim, eu me ponho de joelho para orar pela minha irmãzinha, pelo meu irmão, bom, nessa direção então eu estico daqui 5 deles, né? Aí ela faz o mesmo, ela também começa a orar comigo, começa a orar por ela, opa, já vai bater em uma outra direção. Quanto mais tranças, ou quanto mais você lançar de oração, com cobertura de oração, mais a trama tende a ficar estreita, não é isso? É o que vai servir de cobertura, é aquilo que vai dar cobertura para cobrir o outro, né? Cobrir o outro na oração, é isso. Uns orando pelos outros, no final das contas está tudo trançado direitinho e nós cobertos uns pelos outros em oração. Ele vai falar assim: eu oro para que vocês sejam fortalecidos no espírito, no homem interior. É uma outra questão que Paulo vai tratar o tempo todo, é sobre essa questão que a gente vai vivendo, espírito e carne, né? Que a gente, quem é que você quer alimentar? Seu espírito está cadê? Paulo fala assim: ó, eu oro para que vocês sejam revestidos de poder, um poder no espírito, no homem interior, nesse homem que agora é revestido por Deus, nesse homem que agora é resgatado pelo Senhor através de Cristo Jesus. Só Ele, só o Espírito é que pode te fortalecer para que você cumpra esses desígnios que Paulo está falando aos Efésios. Uma outra questão que a gente pode pensar é que essa questão do fortalecimento, ela pode alcançar níveis mais, né? Que vocês sejam fortalecidos, alcançar níveis maiores de fortalecimento. E isso vai depender do nível de intimidade que você vai desenvolver com o Espírito, né? Então, quanto mais intimidade você tem com o Espírito de Deus, né, mais poder, nesse sentido que o Paulo vai falando, para poder viver dessa maneira que ele está mostrando aos Efésios. Porque se a gente avançar na carta, no versículo 1 do capítulo 4, ele vai falar assim: portanto, então vocês vivam, né, de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Existe um modo que ele vai falando que tem uma dignidade, né? Aquele que foi chamado por Cristo e entendeu isso, aceitou. Existe um modo digno de viver isso. Aleluia. Né? Não posso mais achar que eu aqui, não, que duas cartas. É Cristo agora que direciona. É Ele que te mostra como é que você deve proceder, como é que você deve andar, para que as pessoas possam ver. Não, Ele está vivendo de modo digno no Evangelho. Ele está vivendo de um modo que as pessoas possam reconhecer assim: esse daí valoriza, porque andar de modo digno dessa vocação nada mais é do que você valorizar, e aí não com palavras, mas com o seu viver mesmo, valorizar todo o sacrifício que foi feito por você. Quando você anda com esse modo digno, você fala assim: Jesus, eu reconheço todo o teu sacrifício. E Paulo fala assim, que o sacrifício de Cristo na cruz por nós foi feito pelo amor que ele tinha, né? Ele fala assim: esse amor me constrange. Paulo fala assim: agora eu ando de modo digno desse, porque assim, esse sacrifício dele, esse amor todo que levou ele a se sacrificar por mim, me constrange. Fico constrangido, porque ele vai falar assim, né? Eu andava, no capítulo 2 dessa mesma carta, ele fala assim: nós andávamos como gentios antigamente, né? Nos nossos desejos, na nossa vã maneira de viver,
mas Ele se sacrificou a si mesmo por nós. Aí ele vai falar assim, é esse amor que me constrange. Então, quando eu sou chamado a viver de modo digno da vocação como eu fui chamado, é isso. Primeiro, mostrar que eu valorizo o sacrifício que Ele fez por mim. O sacrifício que me dá acesso novamente ao Pai. E Ele vai falar também na carta. Esse sacrifício te dá agora o direito de você ir direto ao Pai, sem intermediário. Aleluia. Não é pouca coisa o que esse amor de Cristo fez por nós. Para que nós pudéssemos entender que agora, então, como alguém que vive esse sacrifício, que valoriza isso, né? Vivendo de maneira digna, você possa cumprir aquilo para o que Ele te chamou. Primeiro, para que o nome dele seja glorificado. E isso, toda criatura, toda criação, né? Toda criação foi formada para isso, para o louvor da sua glória. Nós, os seres humanos, em algum momento da nossa vida, perdeu essa característica, né? Mas todas as demais coisas da natureza continuam, né? Vivendo para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos dar continuidade a isso que foi perdido lá atrás. O sacrifício de Cristo, Ele nos resgata para isso, para que você viva para o louvor da glória de Deus. E vivendo para o louvor da glória de Deus, Ele te chama para um ministério, que é o ministério da reconciliação, que Ele vai falar lá em 2 Coríntios, né? Nós somos chamados para sermos reconciliadores. Aleluia. Né? Assim, ó, portanto, ele vai falar assim, 2 Coríntios 5:20, né? 5:20 vai falar sobre essa questão da reconciliação. Portanto, vós sois embaixadores de Cristo, né? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus, por nome de Alves, rogamos, pois, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Se não me engano, lê para a gente em 2 Coríntios 20. Evitando assim 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Então, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Só está dizendo isso aqui. 2 Coríntios não vai ser de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Se eu não estou enganado, é isso. Que diz lá em 2 Coríntios 5:20, não é isso? Lê aí para a gente então aí. Lê aí, pode ler. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Esse é o ministério. Você, o ministério de reconciliação, né? Paulo orando, oro por vocês, para que vocês vivam de modo digno como foram chamados. Aqui assim. E agora aqui, rogo que vos reconcilieis com Deus. Há uma reconciliação a ser feita. Aleluia. Né? O mundo precisa, se quer viver a eternidade com Cristo, o mundo precisa entender que ele precisa se reconciliar. E você é o agente dessa reconciliação. Aleluia. Glória a Jesus. Então, para a gente terminar, ele vai falar, quando a gente deixa de lado de viver, né, do modo como é digno dessa vocação, de orarmos uns pelos outros, né, quando eu deixo de fazer isso, o que a gente vive é que há uma quebra nessa teia que a gente vai falando, né? Então, assim, a teia que antes era lançada na direção de muitos irmãos pela oração que eu fazia, como já não estou vivendo mais digno disso, já não estou mais orando pelos irmãos, essa
se parte. É obrigado Deus a fazer novos arranjos para que aqueles que estão nessa cobertura não sejam descobertos, né? E outra, há um trabalho, vai ter um trabalho dos irmãos redobrado para quê? Para que eu seja novamente alcançado por isso. Por isso que Paulo diz, não dá tempo da gente ficar brigando por besteira, né? Com aquilo que realmente não vai influenciar no reino de Deus. Ah, se esse está dentro da visão, se esse está, o outro está fora. Então, se a gente começa a perceber, então, se no teu entendimento existe algum irmão que está fora da visão de Deus, é a sua obrigação orar por ele. Aleluia. Para que ele seja esclarecido, né? Dentro da palavra de Deus. E sem deixar de vigiar por você mesmo, para que de repente você achando que o outro está fora, pode ser você aquele que está fora e achando que está dentro da visão, né? Opa, não dá tempo de brincarmos de crente. Há um ministério a ser executado por nós, né? Primeiro, vivermos. E aí é importante pensar, vivermos como fomos dignos do modo como fomos chamados, para o que fomos chamados. E outro, é com essa dignidade, vendo essa dignidade, que você vai ter condições de mostrar para o outro. Eu fui reconciliado e agora você também precisa se reconciliar com Deus, né? Que Deus possa continuar nos usando como os embaixadores, como aqueles que vão fazer essa reconciliação daqueles que precisam ser reconciliados com Ele. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos estar de pé, queridos, em nome de Jesus. Eu queria que você louvasse a Deus comigo, se você souber, um hino muito antigo, mas que vai retratar muito do que foi falado aqui. Diz assim o hino: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar, é vida no seu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você, é vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar, é vida no seu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você, é vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Meus irmãos, a palavra que foi ministrada hoje, ela traz uma grande responsabilidade para nossas vidas. A Bíblia diz assim, segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo nos chama para uma nova realidade nele. Como? Orando uns pelos outros, sendo cobertura de oração pelos outros e vivendo de modo digno que as pessoas possam olhar para você e vejam um caráter diferenciado de cristão. Olha o Alves agora é crente, cara, mas ele não era crente. Então as pessoas vão olhar para você e vai ver o seu rosto e vai falar, caramba, como é que pode isso? Um homem que é um homem diferente. Irmão, só para a gente terminar, eu antes de eu me converter, quando eu ia nas igrejas evangélicas, eu ficava olhando, falando assim, como é que pode um homem ficar chorando assim? Um homem barbudo, um cara feio, um homem feio, ficar chorando. Como é que pode isso? Hoje eu entendo, é o Espírito Santo que nos visita, que nos enche, que nos transporta, que nos transborda e que faz a gente ser criança novamente, nova criatura em Cristo Jesus.
Então nós precisamos resgatar essa conduta para que possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas e ao mesmo tempo olhar para nós mesmos, porque orando por muito, nós não sejamos reprovados em Cristo. Então a palavra de Deus hoje, então que essas questões, você está nos ouvindo aí, tem outras pessoas nos ouvindo, que nós possamos estar refletindo acerca dessas coisas. Nós precisamos ser nova criatura em Cristo Jesus, e sendo nova criatura, ser bênção na vida de outras pessoas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça, meu Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações. Eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela nos chama a responsabilidade e ela mesmo nos coloca em xeque. Ela esclarece acerca da sã doutrina, da verdade. Ela fala assim: agora é você que tem que decidir. E nós precisamos decidir e decidir ao lado da palavra de Deus, ao lado das santas escrituras. Senhor, nos ajuda nesta tarde a fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Não permita, meu Senhor, que nós sejamos levados pela emoção, por coisa que nos desestabiliza. Não, nós queremos que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela venha a ser a principal direcionamento nosso. Fala a cada um de nós conforme a tua vontade e conforme o teu querer em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos agradecer, meu Senhor, por essa instituição, Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, por essas portas abertas, a fim de que o teu nome venha a ser glorificado. Nós queremos te agradecer pela vida do nosso inspetor Ricardo. Queremos te apresentar juntamente com ele todo o seu staff, todos os diretores, coordenadores, gerentes, ó Deus, inspetores, subinspetor regional, líder, todos os guardas municipais estão vivendo agora um momento de Rock in Rio, onde que nós estamos lá com a nossa instituição trabalhando a fim de propiciar sensação de segurança para aquelas pessoas. Nos ajuda cada guarda que está envolvido nesse episódio, nesse evento e outros mais espalhados para a cidade do Rio de Janeiro, que o Senhor possa estar nos usando para a glorificação do teu nome. Queremos te apresentar, meu Senhor, o nosso tipo de refeição, o nosso vale de transporte, o nosso plano de carreira. Queremos te apresentar aqui as pessoas que aqui trabalham, os contratados, os administrativos, as pessoas de outras empresas que aqui trabalham. Meu Senhor, tu possa estar guardando, protegendo, livrando cada um de nós. Queremos te apresentar ainda, Senhor, o nosso secretário de ordem pública, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente. Estamos em ano de eleição, as eleições se aproximam, nos dá a devida sabedoria, Senhor, para fazermos a diferença ali nas urnas e não somente ficarmos reclamando. Nós queremos te apresentar a nossa irmã Kátia, Pai. Ela está passando hoje por uma cirurgia. Ajuda a tua filha, abençoa a equipe médica. Queremos estar orando aí para a tua filha, a nossa irmã Geida, que se encontra enfermo, nosso irmão, pastor Gessiel. Toma todos nas tuas mãos, bem como todos os enfermos que nós conhecemos, as pessoas que estão alcançando as nossas vozes. Que o teu amor, que o teu poder esteja norteando cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ricas e doces consolações do Espírito Santo estejam na vida dos que creem, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos possam dizer amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Amém.